chamar a Catiane. Olá, tudo bem? Bom dia. Vou fazer a live sobre constelação. Chamei aqui minha convidada. Peraí, gente, que eu nunca fiz a live. Eu tô esperando aqui para a Catiane entrar. Tô aceitando, mas não tá indo, meu Deus. Eu clico em aceitar e não vai. Ah, agora vai. Eu acho. Aí, Oi, agora deu. agora foi. Você tá me ouvindo bem? Eu tô, e você? Tá me ouvindo? Tudo bem. Uhum, tudo bem. Então, eu estou iniciando essa live com a Catiane Belling. Falei certo? Catiane Ebeling. Ebeling. Isso. Hoje nós vamos falar sobre constelação familiar, infertilidade, fertilização in vitro. Eu tenho uma colinha aqui, tá, gente? Então, eu vou falar para vocês o que eu pensava antes que era constelação, como que eu conheci, como foi meu primeiro contato, como eu conheci a Cat, como que ela me ajudou, né, na questão da infertilidade. Para quem não sabe, eu tive 2 abortos e hoje eu estou grávida de gêmeos, do Arthur e da Sara. Estou no início do 7º mês de gestação e antes, né, desse processo, eu fiz uma constelação com a Kati, ela me ajudou bastante. Aí depois, só para vocês saberem, né, o tema da live, a Kati vai falar então o que são as constelações, se tem cunho religioso, como que a constelação ajuda na questão da infertilidade, as doenças sexuais, doenças femininas nos órgãos sexuais que podem ser excluídos do sistema. Vai falar alguns casos de clientes, porque ela tem muitas mulheres que ela já ajudou a realizar o sonho, né, de ter um bebê, de ser mãe. E vamos falar também sobre mitos e verdades da constelação. Então, Cat, seja muito bem-vinda. Agora eu quero que você se apresente, conte essa história, como que você entrou aí, né, nesse ramo das constelações. Tá joia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que as pessoas vão assistir depois. É um prazer estar aqui contigo, Andy, porque é um propósito que nós duas acabamos que nos unimos para poder ajudar outras pessoas, né? Sim. Então, a minha vida de consteladora começou já tem uns 3 anos. Eu fui buscar a constelação justamente para me cuidar, para me curar, para me tratar. Eu também perdi 4 bebês, hoje eu sou mãe de 5, né? Porque os filhos que a gente perdeu também contam. E eu cheguei numa fase em que eu me curei com relação a não poder ter filhos. E aí, quando eu me curei com relação a isso, eu consegui ajudar outras pessoas através da constelação familiar. Então, hoje eu venho me desenvolvendo muito mais nesse foco, né, de trabalhar a infertilidade, de ajudar essas mulheres, porque eu sei como cada uma se sente, porque eu muitas vezes me senti assim. Foram anos também tentando engravidar e não conseguia. Hoje isso para mim está bem resolvido, né? Hoje para mim eu fico feliz em ver as pessoas que eu atendo me dizendo que estão grávidas. E então eu percebo que para mim foi uma dor curada e que agora eu posso então seguir em frente. Então as constelações elas não começaram por esse foco, elas começaram porque eu queria, na verdade, eu queria aceitar a minha mãe como minha mãe. Uhum. Porque eu fui criada pelos meus avós. Então foi uma forma de, eu dizia assim, eu queria ser psicóloga para primeiro me tratar, né? Então a Sim. constelação foi a mesma coisa. Então não comecei com o intuito de querer atender outras pessoas, mas foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. E aí eu tô aí hoje, dou aula e ajudo essas mulheres e ajudo em tantas outras coisas também. Sim, sim.
É aquela coisa, é quando a gente está no avião. Primeiro a gente coloca a máscara na gente, de oxigênio, e depois a gente coloca nos outros, né? Então, quando a gente tá bem, Exatamente. a gente se cura, né, dos traumas, a gente tá pronto ali para começar a ajudar outras pessoas. Então, o que aconteceu mais ou menos comigo também. Na primeira perda eu fiquei muito mal, né? Não conseguia falar muito sobre o assunto. Aí na segunda eu já comecei a entender um pouco mais, aí ressignifiquei. E aí eu pude, né, aqui no Instagram também falar com outras mulheres sobre esse assunto. Então agora eu vou contar um pouquinho sobre como que eu conheci a constelação, né? Então antes eu já tinha ouvido o nome constelação familiar, mas eu não tinha ideia do que se tratava, nada assim, só o nome mesmo. É confuso, né, pra gente que não conhece, para as pessoas que não conhecem. Como assim? Constelação familiar é estrela? O que que é, né? Ver no céu, nos astros. Uhum. Mas aí, assim, eu sempre fui muito curiosa, né, com relação às coisas. E aí uma amiga me indicou uma série na Netflix chamada Uma Nova Mulher. E aí me gerou uma curiosidade a mais, assim, nossa, que interessante, né? Será que é assim mesmo? Será que é muito ficção? Enfim, comecei a dar uma pesquisada e eu queria eu queria fazer a constelação. Comecei a ter esse interesse em fazer a constelação. Só que eu queria fazer com alguém de confiança, porque era algo que eu não conhecia, não tinha ideia do que era, então eu queria alguém de confiança para me levar para esse mundo aí da constelação. Mas aí eu deixei indo. Teve até uma pessoa que eu mandei mensagem para fazer constelação, mas ela nunca me respondeu. Mas eu acredito no propósito, né? A gente é direcionado ali para onde Sim. a gente tem que ir. E aí a Brenda, ela é uma amiga de longa data, ela teve um aborto também, e ela postou nos stories falando que tinha feito a constelação, e nossa, foi. Ai, meu Deus, eu tive uma ligação aqui. E Tá, aí, tá. quando ela postou nos stories que ela tinha feito a constelação, tinha ressignificado aquele aborto dela, nossa, na mesma hora eu já mandei mensagem, aí já falei com a Kati, é, e aí ela me explicou direitinho, me passou uma super confiança, e nós fizemos a constelação. Na constelação, a gente não chegou a ver a causa, né, dos abortos. A gente viu para frente, porque eu estava ali prestes a começar o tratamento da fertilização in vitro e tal. E olha E foi que muito. interessante. Eu vou te cortar um pouquinho. Pode Tu nem cortar. queria constelar os bebês que tu ia Sim, fazer. Tu queria outro outro tema. tema. Lembra? E ainda falei, Andy, o que que tu acha da gente constelar essa tua nova fertilização, então, né? Sim, Para essa fertilização, para a gente olhar se tiver algo atrapalhando, que não uhum. tenha, que não seja positivo, a gente poder já, antes de acontecer, a gente já poder ver o que que é, né? Sim, sim, E aí foi o que a gente fez. sim, e porque como é uma coisa muito nova, eu nem sabia assim o que dava para constelar, enfim, né? E aí nós fizemos a constelação e ali já apareceu que seriam um casal de gêmeos. E eu falei, gente, como assim? E aí depois passou um tempo, eu comecei ali todo o processo da fertilização. Nós mandamos 2 embriões para análise genética e eu não sabia que nessa análise genética ia aparecer o sexo dos embriões. E quando eu abri, tava lá um casal, o que ela tinha me falado, né, que seria ali na Eu conto essa constelação. tua história para todo mundo. Eu digo, a gente já sabia o sexo antes já, e aí tu ficou Sim. toda impressionada ainda. Nossa, eu até arrepio de falar, porque assim, né, foi a comprovação de que realmente é uma coisa verdadeira, que funciona, não é? Enfim, né? Eu sei que as pessoas têm muitas dúvidas ainda, mas foi assim, né, que aconteceu, me deu muita esperança, me ajudou ainda mais nesse processo. E eu, né, várias pessoas me mandam mensagem aqui no Instagram, eu sempre falo, ai, faz a constelação com a Kátia. Muita gente que, né, tá no processo da Sim, fertilização. sim, muitas pessoas. E se eu puder falar um pouquinho aí no meio, Pode. gente, foi assim, ó. Eu falo para todo mundo. E quando eu falei isso para a Índia, depois eu falei pro meu marido encheu os olhos de lágrimas. Porque a Índia chegou para mim e disse assim, Kátia, são dois. Mas eu vou implantar só um. Eu disse assim, sério, Andy? Ah, o meu médico já falou que quem tem um não tem nenhum, mas eu vou só um. Eu disse, tá, tudo bem. E o outro vai ser quando? Ah, não sei, mais pra frente. Eu disse, tá, mas e se tu te separar do teu marido? O outro vai ficar lá? E daí eu pedi pra ela fazer o quê? Lembra que eu te pedi pra te fazer? Que eu disse pra te fazer?
E fecha os teus olhos e imagina os teus dois filhos, um na frente do... Os dois na tua frente, um menino e a menina. E aí agora, olhando para os dois, decide qual dos dois vão nascer e qual vai ficar para trás. Arrepia. Gente, foi assim, eu contei pro meu marido, ele falou assim, tu fez isso com ela? Eu disse, fiz. Porque ela precisava sentir o que eles iriam sentir, quem eu vou escolher. Sim, E deixa a natureza decidir se os dois vão nascer ou não vão nascer, né? sim, sim. E isso para mim foi muito forte, porque eu lembro que eu ainda no dia eu ainda chorei, eu pensei assim, meu Deus, eu posso ter mexido muito com as emoções da Indy, mas teve a fertilização, teve ali o encontro do óvulo com o espermatozoide. Sim. Já existe ali o filho, sabe? Então, dentro das constelações, a gente vê isso. Já existe ali o filho. Então, como que vai acontecer? Tu não sabe o que vai acontecer depois. Se o primeiro que tu ia botar aí ia vingar ou não ia vingar, né? Ia nascer ou não ia nascer. Se tu não ia te separar do teu marido depois, e daí aquele bebê já não ia mais existir, né? E depois, eu queria que tu visse e que tu sentisse o que eles iriam sentir quando tu tivesse que escolher entre um e outro. E foi forte. Foi. E daí ela falou pra mim, Kátia, eu decidi botar os dois. Seja o que Deus quiser. Porque ainda tinha a minha decisão, né? Porque já era ali, tipo, ai meu Deus, será dois? E ainda tinha a questão de falar com o marido, né? O marido querer também ter ali os dois. É muito emocionante, assim. Foi até uma coisa que eu tenho os vídeos no YouTube e lá eu conto como foi o dia da transferência, né? Que lá, antes de transferir, eu estava numa sala sozinha. Eu imaginava os dois vindo, porque, assim, né? Querendo ou não, eu escolhi os dois embriões, mas é a natureza. A gente não sabe se os dois vão dar certo, se só um. Até o médico falou, pode virar três, meu Deus do céu. Então, são muitas coisas que poderiam acontecer. Mas antes eu imaginava eles vindo do céu, já vindo para mim, né, e estão aqui comigo. Foi realmente muito emocionante e, nossa, eu não tenho nem palavras para falar, porque a gente passa por um processo, né, das perdas e tal, tudo muito duro, assim, tudo, né, quando as mulheres mandam mensagem para mim que estão nesse processo, realmente é bem difícil de ter palavras para falar, porque realmente dói, mas quando a gente, né, se livra ali dos traumas, decide tentar de novo, vencer o medo de ir atrás, realmente É que, na verdade, não é bem se livrar dos traumas. É acolher esse trauma, é olhar para aquilo ali, ressignificar aquilo ali e dizer, ok, você tá aí, faz parte, agora eu vou partir então para outro. E não esquecer também que a gente incluiu os teus dois bebês que você perdeu, né? Porque eles fazem parte. Então, quer dizer, os gêmeos não são os mais velhos. Eles são os mais novos. Exatamente. Isso é uma coisa que mesmo antes da constelação eu já pensava. Porque a primeira filha, eu já tinha certeza que era menina e eu falava que ia ser a Laura, né? Que seria a Laura. Quando eu perdi, todo mundo falava, não, mas você ainda pode colocar o nome de Laura. Aí eu falava, não posso, a Laura já veio. Né? Independente se ela ficou muito tempo, se ela ficou ali as 6 semaninhas comigo, ela já veio. Aí depois eu achava que era outra menina, mas na verdade era o Anthony. Então, hoje, né, eu posso falar, eu sou mãe de 4 filhos, e isso pra mim já estava comigo, assim, já a Laura já veio. Não vou colocar o mesmo nome na próxima filha, né? Exatamente, foi bom tu falar sobre isso, porque às vezes as pessoas... Tem algumas pessoas mais antigas que dizem assim, eu perdi o primeiro bebê, aí o outro que veio é aquele que eu perdi. Não. Eu boto o mesmo nome. Não, gente, a gente não pode fazer isso. Sim. Porque aquele que a gente perdeu, aquele que se foi, ele se foi. Se tu nasce uma nova criança e tu coloca o mesmo nome, é como se tu estivesse colocando o nome de um morto. E energeticamente falando, energia, não de religião, tô falando de energia, é como se ele estivesse vibrando na morte. Então, às vezes, essa criança, ela vai ser uma criança muito doente, ela vai ser problemática, ela não vai evoluir como as outras, porque ela está na morte, ela está no menos, né? E isso atrapalha. Depois ela vai ser uma adulta estagnada, que não avança na vida, que não consegue concretizar as coisas, que não consegue avançar, que não consegue dar os próximos passos. Então, tudo isso se refere a um simples movimento, tipo, ela tá no lugar de alguém que morreu, né? Sim. Então,
Por isso que a constelação ela é tão forte também, porque a gente coloca cada um no seu lugar, seguindo o seu destino. Sim. E aí, por isso que às vezes as coisas acontecem muito rápido, né? Às vezes parece até um milagre, Sim. né? Acontece muito rápido e as coisas começam a fluir para aquela pessoa que estava no lugar daquele morto, Sim. né? Inconscientemente, ele estava seguindo aquele destino. E isso é muito importante. Tanto que a Índia ia colocar um nome que era homenagem a alguém da família. Sim. Eu falei, não faz isso. Não faz isso. Porque assim, gente, hoje estudando as constelações, a gente vê que essas questões são fortes, elas trazem um peso para aquela criança. Você colocar o nome de um avô, de um bisavô, é como se ele estivesse continuando o destino daquele ente querido, né? Daquele ancestral. Ele era um ente querido, não tenho dúvida nenhuma. Mas às vezes ele teve uma vida sofrida e essa criança, inconsciente, ela vai continuar essa vida. É muito energético, é como se colocar o nome dele naquela criança é uma forma de continuar incluindo ele na família para que ele não caia no Sim, esquecimento. eu Só lembro que que isso, você falou que tem até um estudo, né? Que sim, é a psicogenealogia, né? Que você faz a árvore genealógica e você consegue identificar com quem que você está identificado no sistema. Então, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo pequenininho de uma pessoa que eu conversei, em que ela era obesa, né? E ela foi fazer psicogenealogia, né? Ela foi fazer e ela descobriu que ela estava em ressonância com um bebê da família, um tio-avô, alguma coisa assim, não me recordo bem, em que ele morreu. Só que antes dele morrer, quando ele ficou doente, a família teve que andar de carroça 36 quilômetros para levar ele até o hospital. E aí lá não tinha como enterrar, eles tinham que voltar para o sítio, né? E daí tiveram que voltar com a criança no ônibus, fazendo de conta que estava viva, então foi um sofrimento muito grande. E depois que ela viu que ela estava associada a esse bebê, ela emagreceu os 36 quilos. Os 36 quilômetros, ela emagreceu 36 quilos. Então, é uma coisa muito forte. Ela não fez a constelação, mas ela estudou a árvore genealógica, a história, as datas, os nomes e tudo mais, que às vezes a gente consegue ver isso. Claro que no caso dela foi bem mais difícil a pesquisa, porque leva muito mais tempo do que uma constelação. Mas pensa, um tio que ela nem sabia que existia, um tio-avô que, né, que não sabia, e ela estava associada a ele e ela emagreceu 36 quilos depois daquilo. Que loucura, né? É muito loucura. A gente tem... eu não sei se tu tem mais alguma coisa para falar, para eu poder falar das 3 leis da constelação para as pessoas poderem entender. Não, eu só ia falar que hoje, né, a gente vê na internet muita discussão quando que começa a vida no útero, né? Então, quando que é considerado uma vida na concepção, com 3 meses. E assim, eu tenho 2 embriões congelados lá na clínica e para mim já são 2 vidas. Então, assim, eu não consigo chegar e falar para eles, não, pode descartar. Não, são os meus filhos que estão lá. Eu não sei se é menino, se é menina, mas eles estão lá, eles são 2 vidinhas. Então, sei lá, entender isso que, né, a vida ela já começa desde ali do começo, pelo menos para mim, assim. E Tá aí, certíssimo. né, agora eu já ia falar para você começar a explicar o que é constelação, sobre as 3 leis que eu acho sensacional e fica à vontade. Tá joia. Então, a constelação familiar, ela nasceu através de um padre, de um psicanalista, de um filósofo, né, que foi Bert Hellinger. Então, Bert Hellinger, ele estudou várias terapias, ele estudou várias estruturas familiares, ele foi um padre que catequizava e que dava aula também na África, e ele começou os estudos dele através de uma tribo Zulu, onde ele começou a observar que naquela tribo, né, entre os Zulus, não existiam muitos problemas que existem na nossa vida, né? Então, ele começou a observar como que eles administravam a vida deles. Então, ele percebia que os filhos não julgavam os pais, que eles eram muito respeitadores. Então, se o pai dizia que aquilo era aquilo, e mesmo que fosse errado, o filho não julgava. As mães eram muito sensíveis a perceber tudo que os filhos precisavam. E tinha uma coisa muito interessante, que eu não me lembro agora qual que é a palavra correta para se dizer. Mas, naquela época, se uma mulher
casada, com filhos, perdesse o seu marido, o irmão dele, se ele tivesse irmão, é que herdava a mulher, os filhos e as terras. Caramba. E eles viviam, e se o irmão já tivesse família, eles viviam muito bem, obrigada. A mulher e os filhos respeitavam a mulher e os filhos que ele teve que assumir na família, como se ele fosse o próximo homem. Então, ele estava herdando tudo e cuidando daquela família. Então, o Bert Hellinger, depois que ele saiu da África, ele começou a estudar outras terapias e ele percebeu que 3 leis regem as nossas vidas, independente da época em que a gente vive, independente de religião. Uma delas é a lei do pertencimento, ou seja, todo mundo pertence a um grupo familiar. Eu nasci nessa família, não posso simplesmente ser excluída porque eu fiz algo de errado que a minha família não aceitou. Não, eu sempre vou pertencer. Só que quando alguém é excluído, por qualquer motivo que seja, vamos dar exemplos de motivos aí. Bebê que não nasceram, que foram abortos, a gente não conta, é uma exclusão, eles pertencem. Por exemplo, alguém que optou por outra opção sexual, muito antigamente, e hoje ainda existe isso, das pessoas excluírem, ou simplesmente assim, não, ele vem na minha casa, mas eu não comento com ninguém que ele é gay ou que ela é lésbica, enfim. Isso é uma exclusão. Não quero mais falar com aquela tia, não vou mais ter ela como tia, porque isso é uma exclusão. Então, essa é uma das leis que, se violada, existe uma energia, uma consciência coletiva, tá? Que determina e percebe que foi feito um crime. Quando você exclui alguém, um crime é cometido. Então, essa pessoa que foi excluída, ela pode ser representada através das gerações futuras, da pessoa mais nova do clã. É como se fosse assim, ó. Na época das cavernas, tem o batedouro, aquele que caça o leão, tem aquele que cozinha e tem o resto da família, tá? Se o batedouro morrer, o mais novo da família é que substitui ele. Como assim o mais novo? Por que o mais novo? Por que não o cozinheiro? Porque o cozinheiro teria que aprender o que o batedouro faz, porque o leão comeu ele. E aí teria que botar outra pessoa para cozinhar, para aprender a cozinhar. Então assim não, assim pega o último, o mais novo, e coloca ele lá. Ele não conhecia o batedouro, ele não sabe como é que faz para matar o leão, e ele tem que aprender. E sem saber, ele vai vivendo desse jeito. A mesma coisa quando as leis são violadas. Às vezes a gente está vivenciando coisas na nossa vida que não tem explicação. E que quando a gente vai colocar em constelação, a gente vê que a gente está em ressonância com alguém, com alguma pessoa que já faleceu, ou com alguma pessoa que ainda está no sistema, né? E aí é onde a gente consegue trabalhar para mudar essa energia, para que a pessoa possa viver a vida dela, o destino dela. Então essa é uma das leis que, quando violada, geram problemas para a gente, que pode ser de saúde, financeiro, de comportamento, de relacionamento, tudo. A segunda lei é a ordem, que seria o quê? Os meus pais são maiores do que eu, que são menores que os meus avós. Então, quem veio antes é maior. O que a gente faz hoje? A gente inverte os papéis muitas vezes. E a gente, quando eu falo a gente, eu também. O tempo todo a gente faz isso. Quando a gente julga a mãe que não faz as coisas certas, daquele jeito que eu acho que é certo, né? Quando eu quero ensinar para ela e dizer para ela como que ela tem que fazer as coisas na vida dela. Então eu estou fazendo o quê? Quem é que ensina? Quem é que diz o que tem que ser feito? É pai e mãe. Então nesse momento eu me coloco como mãe e pai da minha mãe e eu inverto os papéis. Ela se torna minha filha. E aí quem que vai ser minha mãe? Eu perco a força. Porque eu tenho que fazer o meu trabalho e ainda tenho que fazer o trabalho da minha avó, que é a mãe da minha mãe. Então, quando tu tá no teu lugar, é onde tu tem força. É no teu lugar que tu tem força. Então, quando tu inverte esses papéis, também geram problemas. Muitas mulheres, olha que interessante, muitas mulheres não engravidam porque não sabem ser filhas. Porque são mães das suas mães. E só da gente fazer essa mudança de energia e ela verdadeiramente ter essa consciência, a gestação vem. É doido, mas são coisas que a gente não consegue ver lógica, né? E a terceira lei é o equilíbrio entre dar e receber. Então, a gente dá tudo que tem
e recebe o suficiente. O que a gente precisa, a gente fica só com o que precisa. A gente também dá, por exemplo, para os filhos, a gente dá tudo, o tempo todo. Você dá dinheiro, você dá amor, você dá bens materiais. A gente nunca espera retorno do filho. Porque é como se fosse uma cachoeira. O pai está lá em cima, a água está descendo e o filho é a água que está descendo. Ele não consegue voltar para devolver a água para o início da cachoeira. Então, quando um filho começa, por exemplo, a cuidar dos seus pais, a cuidar financeiramente também, né, para dar melhores condições, perceba que quando você faz esse movimento, você vira mãe e pai deles também. Então, às vezes você está casada, tem marido, mas você está lá cuidando da família, da família do teu pai e da tua mãe. Você está mantendo, aí os teus irmãos já acham que tu também tem que cuidar deles, ficam te pedindo dinheiro o tempo todo, e aí tu vira a provedora, e aí tá tudo errado. Porque de novo tu desequilibra. De novo tu sai do teu lugar. Então uma coisa tá ligada na outra. Se eu dou demais para os meus pais, por exemplo, eu saio da minha ordem. Eu desequilibro dar e receber, eu saio da minha ordem. E eu excluo os meus avós como pais. Então eu acabo deixando as 3 leis violadas. E aí é que tudo começa, a desordem toda começa aí. É o que eu mais atendo, é isso. Pessoas que estão fora do seu lugar. Catiane, eu tô cansada, eu não aguento mais, eu não consigo fazer mais nada, porque eu tenho que cuidar, ajudar a tomar decisão na casa da minha mãe. Eu tenho meus filhos, o meu marido não me ajuda. Mas por quê? Porque você está fora do seu lugar. Então, toda vez que a gente vai fazer uma constelação, independente do tema, uma dessas leis foram violadas. Sempre. Sempre, sempre, sempre. E aí, quando a gente coloca em ordem, é que as coisas começam a fluir. Catiane, mas a constelação faz milagre? Não. A constelação resolve tudo? Não. Porque uma coisa é assim, a constelação coloca a luz naquele emaranhamento, naquele problema, para eu descobrir qual que é a raiz daquilo ali. Porque às vezes a gente tá em psicóloga, né, e a gente não consegue chegar na raiz. Eu não estou dizendo que a gente não possa ir em psicóloga. A gente vai, com certeza. Mas depois que a gente entende o problema, aí eu preciso de alguém para me ajudar a lidar com aquele problema. Então a constelação, ela bota a luz no problema, você tem um entendimento e aí tem a tua mudança de postura. Então não vai mudar nada se tu sabe que tu estás fora do teu lugar com relação ao teu mãe, mas tu não começar a mudar a tua postura. Quando tu tá fora do lugar com o teu marido, fazendo papel de mãe, né? Enquanto tu não mudar. Então é por isso que eu digo, a constelação ela é 50%. Os outros 50% depende da gente. Eu não sei se ficou claro ou ficou muito confuso. Não, ficou. Porque você, na minha constelação, você falou, olha, aqui, né, você vai ter um menino e uma menina. A decisão estava comigo, né, de colocar um embrião ou 2, por exemplo. Exatamente. Né? Então, é o que você falou, a gente coloca a luz, a gente mostra, mas a pessoa que depois vai fazer a parte dela, né? Exatamente. Eu para entender direitinho. Então, tá joia. E aí, se eu puder falar um pouquinho mais, tem pessoas que me perguntam, Catiane, a constelação é religião? Tem a ver, tem cunho religioso? Não, não tem cunho religioso. Você não precisa acreditar em nenhum... Não tem nenhum culto, não tem não tem nenhum tipo de ritual religioso. Quem criou as constelações foi um padre, que depois deixou de ser padre. O que acontece é que nas constelações a gente tem uma visão um pouco mais ampla das coisas. Porque muitas vezes a gente se esquece dos nossos antepassados. A gente se esquece que a gente é descendente de pessoas que viveram na guerra, de pessoas que tiveram muitas coisas felizes, mas também que teve muito sofrimento. Que a gente é descendente de pessoas que vivem fora do Brasil, mas que deram condições para os nossos antepassados virem para cá ter uma vida melhor. Então, dentro da gente, a gente carrega no DNA um pouquinho de cada um. Um pouquinho de cada um. E às vezes a gente sofre porque a gente está sentindo aquilo que um dia foi vivido, que foi passado. Às vezes as pessoas falam assim, ela tem uma doença hereditária. Hereditária por quê? Porque alguém em algum momento teve aquilo. Vamos supor assim, ó,
Vou dar um exemplo para ficar fácil de entender. Por amor, os nossos filhos, eles vêm a serviço da gente. Eles querem, às vezes, carregar o nosso peso. Eles querem, às vezes, carregar a nossa dor. Quem nunca viu uma mãe doente e disse assim, ai, se eu pudesse tirar toda a dor dela e carregar um pouco, porque eu sou forte. Sim. A gente inverte os papéis e naquele momento a gente diz assim, ó, eu sou forte, você não é forte, então eu vou carregar. Então a pessoa acaba que inconscientemente seguindo o destino daquela pessoa, carregando aquele peso. E na doença também. Então tem aquela mãe que tem aquela doença, então se eu pudesse eu tirava, eu também vou ter a mesma doença. E aí isso acaba se passando por tantas gerações que as pessoas acreditam ser uma doença hereditária. Mas acontece que tem pessoas no sistema que não aceitam vir com esse destino. E acabam que não tem esses problemas. Vou dar um exemplo. Tem um caso de uma amiga que a família, as gatas dela tinham câncer. As gatas morriam de câncer. Até nem sei se ela não tá aqui. As gatas dela morriam de câncer. E aí eu perguntei pra ela, na tua família tem alguém com câncer? Ela disse, não. E na família do teu marido? Ela disse, todo mundo tem câncer. Todo mundo teve câncer na família do meu marido. E disse, o teu marido? Ela disse, meu marido não tem câncer. Eu disse, teu marido não tem câncer porque os gatos, os animais, eles amam a gente. E aí, no mínimo, você trata ela como filha. E ela diz assim, inconscientemente, antes eu do que você. As gatas tinham câncer para que ele não tivesse câncer. Caramba. Olha que profundo isso. Quando a gente chama um animalzinho de meu filho, minha filha, a gente está colocando ele no lugar de algum excluído. Isso é certo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Então, e aí e aí a gente entra pro fato da infertilidade. Às vezes a gente perdeu um bebê, não sabe, adota um animalzinho e começa a tratar ele como filho. Ama incondicionalmente, meu Deus do céu, e tu sente o amor dele. Ele está representando algum bebê. Só que às vezes isso ainda continua dificultando para que a gente não engravide, porque aquele bebê existe, ele precisa ser contado. E são os casos de infertilidade que eu pego muitas vezes. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que estava aqui agora há pouco e ela acabou de ganhar o bebê dela tem 1 mês. Quando ela veio constelar comigo, ela me disse assim, Kátia, eu queria constelar o mioma hemorrágico. Eu tô aqui, já tem mais de 10 dias, meu Deus, uma sangueira só, eu não sei mais o que eu faço. E o médico falou que vai tirar a casinha. Foi bem assim que ela me falou. O médico quer tirar a casinha. Eu disse, mas você quer ter filhos? Ela disse, eu já tento há 10 anos e não consigo. Eu falei pra ela, tá. Ela tinha miomas. Eu disse, então vamos colocar então o mioma, né, para representar o mioma, alguém para representar o mioma, a gente fez em grupo. Eu não sabia quantos miomas ela tinha. Daí apareceu 3 filhos não nascidos. 3 bebês que ela não percebeu que ela perdeu, até porque tu tens esse mioma hemorrágico, tu é automático, tu vai perdendo, tu nem sabe, né? E aí eu disse pra ela, olha, tu teve 3 bebês? Ela disse assim, e eu tive 3 miomas? Eu já tirei 2, eu já tirei 1, e aí tinha mais 1, mais 2, uma coisa assim, sabe? E aí eu falei pra ela, então, esses bebês têm que ser vistos. Eu falei pra ela, a gente tem que incluir. Então saiba que você é mãe de 3, você já é mãe. E aí ela ficou, já era um assunto, já era uma coisa nova pra ela, né? Ela ficou assustada. E aí 2 pessoas na constelação pediram pra entrar. Assim, Kátia, eu tô sentindo que eu quero entrar na constelação. Eu disse, tudo bem? Eu pensei, deve ter mais bebês mortos aí, né? E aí aquelas 2 pessoas se posicionaram como vivas. Daí eu falei, Ana, quem sabe tu espera mais um pouquinho para tirar a casinha? Eu disse pra ela, né? Porque aqui aparece que você vai ter mais 2 bebês. Ela falou, como, Kati? Não tem como, porque o médico já há tanto tempo, o médico quer tirar. Eu disse, olha, faz o seguinte, pede para refazer os exames, espera mais uns 2, 3 meses, espera mais um pouquinho, vamos ver se consegue estancar a hemorragia e ver o que acontece. Não deu outra. A gente constelou no sábado. No domingo, a hemorragia tinha estancado 50%. Na quarta-feira, tinha parado totalmente. Ela foi no médico, o médico falou, olha, o mioma está do mesmo tamanho que estava ano passado, então vamos esperar. Foi dia 6 de agosto que a gente constelou.
Setembro não aconteceu nada. Outubro ela não notou que ela não menstruou. E 3 de novembro, no dia da constelação que a gente tinha de novo, que é um grupo de mulheres, né? Ela veio com o positivo dela. Nossa. E o Joaquim nasceu tem 1 mês. É um milagre. Quando ela foi no obstetra, que ela levou, ela disse, mas doutora, eu não vou ter problema na gestação, porque eu tenho mioma hemorrágico, eu tenho esse problema. Ela falou, não, tu não tem? Ela disse, tem. Ela disse, ela levou os exames para mostrar. Ela disse assim, olha, se alguém te mandou esse bebê, é porque é para nascer mesmo. Porque não teria como tu engravidar com isso daqui. Nossa, até arrepia. Foi assim, maravilhoso. Foi assim, eu digo que é o nosso primeiro milagre, que foi uma experiência maravilhosa e que me deu mais força e mais vontade de querer fazer isso, sabe? Sim. De poder ver a felicidade daquela mulher que eu não tive na época, de poder gerar um bebê, sabe? E nascer lindo, maravilhoso, perfeito, forte, que é muito paparicado. Então, esse foi mais um exemplo. Um outro exemplo também maravilhoso que a Larissa, ela está sempre me divulgando também, porque para ela foi um milagre mesmo. Ela tentou 2 fertilizações, que não deu certo. Ela teve uma gravidez ectópica depois, que ela teve que retirar a trompa. E aí ela veio para constelar com a gente dia 12 ou dia 13, acho que foi dia 13 de dezembro. Sabe aquela pessoa que entra e diz assim, ó, eu já fiz de tudo, já desisti, na realidade eu vim aqui hoje mesmo porque mandaram eu vim, e tu sentia que ela tava um pouco descrente, sabe? Tipo, tá, eu vou lá, mais isso, vamos ver o que isso acontece e tal. Porque depois que a gente passa por tantas, a gente já vai em qualquer lugar, né? Se disserem que lá vai ajudar, a gente tá correndo. E aí, ela pegou e fez a constelação, acabou a constelação dela, ela foi embora. E eu disse, será que ela gostou? Como é que ela ficou? Dia 25 de dezembro, dia 24 de dezembro, ou seja, 12, 13 dias depois, ela engravidou. Dia 11 de janeiro, ela descobriu o positivo dela. E a provável data da concepção foi 12, não deu 2 semanas depois. Nossa. E ela diz assim, ela tá numa felicidade também, a Cecília, acho que vai nascer, acho que vai tá com 6 ou 7 meses já, ela tá para nascer também. Tá para nascer por agora. E também é outro milagre, porque não tem explicação, sabe? Não tem explicação. Mas tem explicação que ela teve 3 bebês antes. A Cecília não é a mais velha, a Cecília é a mais nova. Então, o que a gente fez nessas constelações? Incluímos esses bebês. Kátia, mas é só aborto que entra? Não. Tem pessoas que não conseguem engravidar porque tem doenças sexualmente. Tem, por exemplo, endometriose, tem ovários policísticos. E às vezes a gente vai ver, isso não é algum bebê delas que elas perderam, mas sim a mãe, a avó ou alguma outra pessoa do sistema. Que as pessoas não sabem, não têm noção. E é aquela questão do destino, elas sofrem a dor daquela pessoa e elas não conseguem engravidar. Aí é que entra aquela questão que eu já comentei, tem casais que não tem problemas, mas tá ligado a alguém do sistema. Então, a constelação, ela ajuda a descobrir qual é o foco do problema. Por que eu não consigo engravidar? Qual que é? Eu tenho que honrar alguém do sistema, então eu vou honrar essa pessoa. E aí eu vou seguir o meu destino e não o destino dela. Não continuar o destino dela, sabe? Então, é mais ou menos assim que a gente faz. Cada caso é um caso, uma coisa é diferente da outra. Não é tudo igual. Ah, ela até colocou aí, ó, 33 semanas. Exatamente, que legal, ó. E vou dizer para você assim, ó, eu tô contando cada um desses bebês. Sim. O ano passado foram 13 bebês, ano passado. Nossa. 13 bebês. Aham. Cara. Teve inclusive a Brenda, que você viu, que a Brenda engravidou. A Brenda perdeu 1 mês e meio depois, 2 meses, e ela pediu para constelar comigo para saber se a culpa tinha sido dela ter perdido. Eu falei para ela, eu não vou. A culpa
foi minha, eu fiz alguma coisa, eu rejeitei, eu não sei o quê, porque queria que era um menino, daí veio uma menina, e aí eu acho que ela sentiu isso, que eu fiquei impactada. Eu falei para ela assim, eu não vou constelar isso. Falei para ela, eu não vou constelar para você saber se a culpa é sua ou não. Aí o que que a gente fez, né? Eu sou uma pessoa que eu não deixo passar, né? Depois eu deixei eu vou fazer outra coisa, eu falei para ela. E aí eu botei ela para representar a filha dela, que ela perdeu. E aí eu botei outra pessoa para representar ela. Porque daí ela pôde sentir o que a filha dela sentia com relação a ela. Sim. E ela sentiu que não existia rancor, culpa ou mágoa, sabe? E aquilo acalentou o coração dela, muito. Então, quer dizer, eu fiz ela sentir, não outra pessoa sentir. Sim. E foi tão interessante, porque naquele momento tinha uma outra pessoa ali na constelação e disse assim, Cati, eu tô louca pra entrar ali, a minha vontade de dizer assim, ó, tá, sai, já deu teu tempo, que agora é minha vez. E eu disse, não, sair não, mas vamos incluir. E aí essa outra pessoa entrou e encaixou atrás dela, assim, logo bem atrás dela, assim, sentadinha no chão. E aí o que aconteceu? Um mês depois a Brenda engravidou de novo. E aí engravidou do Henrico. Então na constelação mostrava o Henrico dizendo, tá, Deus, já deu teu tempo, agora sou eu, deixa eu ir. E aparecia, na primeira vez que a gente fez constelação para Brenda, que ela teria 2 filhos. Então foi a Ianca e o Henrico. E uma coisa tão linda, que chega, eu fico assim muito emocionada, que foi quando a Brenda foi falar para a família do segundo bebê. E ela levou um positivo, né? E aí quando a mãe dela estava abrindo, a irmã dela começou a gritar, a Ianca vai ter um irmãozinho! A Ianca vai ter um irmãozinho! A família incluiu tanto aquele bebê que ela faz parte, ela ficou pouco tempo, mas ela faz tão parte que ela é incluída em tudo. Então, quer dizer, esse irmão não vai ter problemas por não ter incluído a irmã, sabe? Isso é maravilhoso, isso traz calor pro coração da gente, sabe? Dá um quentinho gostoso e não tem coisa melhor do que isso, sabe? Então, é possível a gente constelar antes de fazer uma fertilização in vitro. Ou para de fazer qualquer procedimento, para descobrir se existe algo que poderia atrapalhar dentro do sistema. E a gente já consegue corrigir antes de fazer, que foi mais ou menos o que a gente fez contigo também, né, Indy? Mas no teu caso, acho que não tinha, era só para incluir os bebês anteriores mesmo, né? Isso. E aí a gente consegue, então, não é prever o futuro, mas é que se existe alguma coisa atrapalhando, a gente já começa a trabalhar com aquilo ali. Né? Então, eu também faço online, tá? Não precisa ser só presencial, eu faço online, tanto que a Indy está em São Paulo, eu estou aqui em São José, Florianópolis, e a gente fez online, né? Então, eu atendo pessoas do mundo todo, atendo em vários países já. Atendo um grupo também, que dá para fazer online, e o grupo fica presencial aqui. Então, eu estou falando isso porque teve gente aqui perguntando como que fazia. Sim. Eu não sei se tem mais alguma coisa ainda que a gente tinha comentado de falar. Tô lendo aqui na minha colinha também, tá? Não vê minha colinha aqui. A gente pode falar sobre alguns mitos e verdades, né, da constelação, que você já falou da questão da religião. Eu tinha colocado aqui também se é previsão de futuro, né? Essas coisas, mas você também já... Assim, a questão de previsão de futuro, a gente consegue... Não é bem previsão de futuro, mas assim, dá pra gente brincar com isso na questão empresarial. Quando a gente fala de constelação familiar, a gente não tem como prever futuro, nada disso, porque a gente está vindo de um sistema familiar que tem um fluxo que está caminhando. Eu tenho a opção de seguir a minha família, de seguir os traumas, de seguir os destinos não tão felizes, ou eu tenho a opção de seguir o meu destino e fazer diferente. Por quê? Eu sou o futuro da minha família, eu sou o futuro dos meus antepassados. Então, hoje, por exemplo, a gente vai viver, a gente vai para fazer o melhor para os nossos filhos, para ter uma boa educação, para ter um futuro melhor. E o que a gente quer é que eles sigam o destino deles, que eles façam aquilo que muitas vezes a gente não conseguiu fazer. Só que por amor inconsciente, alguns filhos têm o mesmo destino dos pais ou dos avós. Então, a constelação, ela te mostra isso para te poder seguir a tua vida.
quando se fala de constelação jurídica não, desculpa, empresarial, de organizações, de empresas, aí sim a gente consegue olhar o futuro. Como que a gente consegue olhar o futuro? A minha empresa não está vendendo bem. Vamos botar aqui então, por que não está vendendo bem? Aí às vezes você vê que é um funcionário que não está tão feliz e que está prejudicando a empresa. Aí tu pega e faz o quê? Vou botar um funcionário novo e vou tirar esse funcionário. Vamos ver como que a empresa fica, como que os clientes ficam, como que o dinheiro fica. Isso é uma previsão de futuro. É as diversas possibilidades que a gente pode fazer. Por quê? A empresa é um sistema, mas é um sistema criado. Então a gente pode brincar para ver o que ficaria melhor para a empresa. E aí, assim, tudo é energia. A empresa também é energia. A empresa serve a um propósito. Ela tem um porquê existir. Ela existe para servir alguém. Só que quando os funcionários, quando os donos não estão no mesmo propósito, a tendência dela é morrer. Né? Então, às vezes, você consegue ver por que a tua empresa não está indo bem, por que você não está prosperando com ela e consegue salvar essa empresa fazendo os ajustes. E daí, nesse caso, sim, dá para a gente prever, entre aspas, o futuro. Sim. E dá para um funcionário constelar a empresa que ele trabalha, ou, por exemplo, um líder de uma equipe constelar a equipe? Ou precisa ser um líder de uma equipe, ele pode constelar a equipe. O relacionamento dele com a equipe, a questão da equipe prosperar ou não. O que ele não pode constelar é o futuro da empresa. Entendi. Que daí não diz respeito a ele, porque ele não é o dono. Entendi. Tá. Entendeu? Outra pergunta. A gente consegue constelar marido, filho, pai, irmão, por exemplo. Meu marido bebe muito. Eu posso fazer a constelação para ele, parar de beber, por exemplo? Como que funciona essa questão? Então, constelar para outras pessoas. Você pode constelar para os filhos, enquanto eles forem virgens e não trabalhem. Enquanto eles são sustentados por você. Então, é tua responsabilidade. Depois que ele já tem vida sexual e que ele já trabalha, ele já é um adulto. Tá? Então, ele responde pelos atos dele, pelo livre-arbítrio dele. Aí você não poderia fazer isso. Por exemplo, meu filho tem um problema de relacionamento com os coleguinhas ou com as pessoas. Ele está nas condições que você pode constelar, ok. Eu quero constelar meu filho porque ele briga muito com a mulher dele. Não. Aí não. Entendeu? Eu quero constelar a doença do meu filho, que é a mesma doença que a família tinha. Aí, ok. Que está dentro do sistema familiar. Com relação ao marido, o meu marido é alcoólatra. Não. Eu posso constelar a minha relação com o meu marido. Porque o alcoolismo deve atrapalhar essa relação. Aí, ok. E muitas vezes a gente vai chegar nos movimentos de descobrir, então, por que ele bebe. E, de repente, fazer um movimento. Mas a gente não pode interferir no livre-arbítrio dele. Entende? Então, só aquilo que mexe comigo. Aquilo que interfere na minha vida. Interfere, está atrapalhando a minha vida, e sim. Então, está atrapalhando a minha vida. Meu marido bebe, mas o nosso relacionamento não é bom, então a gente vai conversar, vai tratar o nosso relacionamento. E aí, quando o relacionamento estiver melhor, talvez o marido queira constelar o alcoolismo. Tá? Entendi. Tá. Amigos não. Outros parentes não, porque é essa questão. Eu posso constelar a minha relação com eles, mas não constelar os problemas deles com os outros. Entendi. Entendeu? E a minha mãe não viria aqui nunca, ela não acredita nisso, ela não faria. Posso fazer por ela? Não, não pode. A pessoa, quando ela chega no fim do poço, é que ela tem força para pedir ajuda. E enquanto ela não chegar nesse ponto, a gente não pode interferir. Quando entende? Ela tá ali, não tem o que fazer. Eu vou te dar um exemplo. A minha irmã, consteladora, terapeuta holística, quantas vezes eu ofereci ajuda para ela? E ela sempre dizia, não. E a minha mãe dizia, ajuda a tua irmã, manda energia para ela. Eu dizia, não vou mais. Ela me pede, ela que me peça. E daí, de fato, chegou um momento que ela deve ter pensado assim, agora para mim deu. Eu tô no fundo do poço. E aí ela começou a me pedir ajuda. E eu ajudei ela. Entendeu? Porque se eu fizesse antes, não ia surgir o mesmo efeito. Porque ela ainda não estava no ponto de se levantar, entendeu? Então, às vezes, a gente quer ajudar as pessoas fazendo por elas, mas na realidade a gente está atrapalhando, a gente está enfraquecendo elas. E não fortalecendo.
sim. entendeu? Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer. Alguém tem alguma dúvida? Depois também vocês podem me chamar no Instagram também, se tiverem alguma dúvida, ou para a Andy também, ela passa o meu contato, e aí a gente pode conversar e vocês poderem entender um pouquinho mais, e quem quiser constelar também, olhar para o seu tema, não só de questão de infertilidade, mas tudo. Isso é interessante. O que eu posso constelar? Eu ia perguntar isso, eu esqueci de colocar aqui. O que a gente pode constelar, né? Tudo, tudo. Sim. Dor de cabeça, unha encravada. Ah, eu tenho uma proposta de emprego dessa empresa e daquela empresa. Qual que eu faço? A gente pode olhar qual das duas empresas, qual dos dois empregos é melhor. Eu não consigo, eu não dou certo num relacionamento, eu tô sozinha e eu queria encontrar uma nova pessoa. A gente vê que energia que você tá, que não é bem energia, eu quero dizer, que destino você está seguindo que está afastando as pessoas de você. Então, eu quero comprar uma casa. Inclusive, isso foi legal. Teve uma moça que constelou comigo lá do Amapá, se eu não me engano. Ela disse para mim assim, Kati, eu não consigo fechar turmas para minha mentoria, tenho dificuldade e eu estou tentando vender minha casa, meu apartamento faz tempo, não estou conseguindo. E, inclusive, eu estou procurando um outro apartamento para mim e eu não estou achando. Tá difícil, eu estou aí quase um ano, meio ano, sei lá, fazendo isso e não estou conseguindo. E aí a gente constelou esses temas. Deu 12 dias ou 16 dias depois, ela me mandou mensagem dizendo, Kati, eu vendi meu apartamento, comprei outro apartamento e fechei 2 turmas de mentoria. Assim, você não tem noção. Então eu digo assim, quanto vale uma constelação dessa? Quanto Sim. vale isso, né? Porque às vezes a gente não dá valor, mas quanto Catiane, mas isso é milagre? Não, não é milagre, a gente só colocou ela no lugar dela. Para ela seguir o destino dela, para ela prosperar, porque todos os ancestrais querem que ela prospere, que ela vá, que ela faça, sabe? E só quem participa mesmo para poder entender e sentir como é forte isso. Sim. Como é Sim. A gente poderoso isso. nem imaginava, né? Exatamente. Ela falou assim: olha, eu tô tendo que contratar alguém para dar conta agora. Aham, exatamente. Exatamente isso. Demais. Aqui tem a Bruna, que está Isso. dizendo só tem a agradecer. A Caro, A Kátia. a Kate que tirou um peso gigante que eu carregava há anos. E após a constelação, eu me sinto preparada para seguir em frente. É isso aí, Bruna. É bem isso mesmo. E isso e isso é lindo, sabe? Porque assim, tem algumas pessoas que mesmo que não venham engravidar depois, elas ficam em paz. Elas não ficam naquela ansiedade, naquele desespero, naquela ânsia, elas ficam em paz, elas conseguem seguir a vida. Gente, eu sei o que eu tô falando. Eu fiquei anos da minha vida, todos os meses chorando quando eu menstruava. Triste quando alguém vinha e dizia que estava grávida. Para mim aquilo era um tormento, um Sim, tormento. sim. E até Né? sobre isso, isso aconteceu comigo também, porque quando alguém ficava grávida, ou quando eu via no Instagram alguém falando sobre isso, eu não gostava nem de ver testemunho de gente que engravidou, porque aquilo Aham, me é, feria. Mas, é. e tanto é que quando eu comecei a falar sobre o processo da fertilização, muita gente começou a me seguir. E quando eu postei que eu engravidei, eu perdi um monte de seguidor. Não que eu esteja atrás de seguidor, mas é porque a gente entende o sentimento. Aí quando eu posto, sei lá, eu postei do chá revelação, já perdi mais um monte de seguidor. Porque eu entendo que é uma dor, né? E a pessoa ela precisa ir atrás de se curar, que nem a gente estava falando no começo, né? De se curar, como é que você falou mesmo? De ressignificar os traumas e tal. Então eu Exato. continuo falando, né? Porque eu quero levar essa mensagem que realmente, assim, quando a gente tá ali no processo, é difícil, é difícil a gente, né? Às vezes tem gente que tem muita fé que vai dar tudo certo. Eu tive isso depois que eu ressignifiquei, mas antes, né? Quando a gente tá ali no vivendo a dor é realmente É. muitos sentimentos, né, que a gente acaba E Andy,
Não sei se pra ti eu tenho certeza que sim, mas todo mundo que eu atendo é como se tivesse tirando um peso das costas na Nossa, hora, né? O alívio é na sim, hora, assim. É sim. uma coisa incrível. É, que nem eu tenho aqui a Nath, que eu já conselhei, a Fábio, querida, que eu acho que ela já Uhum. tá super bem, que ela nunca mais falou comigo, nem me deu oi, nem nada. Fábio, emagreci mais um monte, a gente precisa conversar. É, mas teve pessoas que tem, né? Tem uma pessoa que tá aqui, que eu não vou dar o nome dela, que, por exemplo, ela chegou para mim e disse assim, ó, meu casamento acabou, tô indo para casa para pegar as minhas malas e ir embora, porque meu Uhum. marido quer separar. A gente tá há um mês nessa questão e eu disse, não, vamos olhar para isso então. E aí eu constelei ela e ela foi embora e ela falou no outro dia para mim assim, ó, transformou. Meu marido que não falava mais comigo voltou, disse, vamos tentar de novo, vamos isso, vamos aquilo. E, gente, assim, ó, pelo que eu sei, até onde eu sei, a vida dela mudou totalmente Sim, com relação ao marido dela, sabe? Tem coisa mais linda do que isso? Não tem. Eu digo assim, 98% das separações de casais não precisaria existir, uhum. porque a gente está fora do nosso lugar. Às vezes a gente faz papel de mãe ou de pai desse marido. Sim. E aí mãe e filho não transam, não tem relação, né? E aí acaba que o casamento acaba, às vezes com Sim. uma traição, ou às vezes indo embora, enfim. Então, assim, se todo casal que tivesse para se separar constelasse, não teria divórcio. Não Sim. teria divórcio. Certamente. Ó, eu constelei uma vez um casal em que o homem olhava para o bebê que eles perderam e a mulher Uhum. não olhava. Não. E isso distanciava eles, porque eles não estavam mais em Uhum. sintonia. O homem chorava, entre aspas, inconscientemente a morte do filho e a mulher não. Ela não olhava nem para o filho nem para ele. Então ela não estava na relação. No momento que a gente trouxe ela para ela olhar para aquele bebê, porque assim, quando a gente perde um bebê, a gente não tem um filho para enterrar. É, Essa é a pior coisa do sim, mundo. A gente não tem nada para pegar, né? sim. É. E o que a gente faz na constelação? A gente faz esse movimento de velar e enterrar, Uhum. simbólico. Só um adendo aqui rapidinho, que muitas vezes as pessoas falam assim, ai, mas as suas duas perdas foi muito no comecinho. Você não chegou a ver, é muito pior às vezes quando nasce e é natimorto, né, e tal. Aí eu até pensei assim, eu falei, olha, a perda é a dor é a dor, mas às vezes quem viu o rostinho, pegou no colo, sentiu, sabe, de repente se é um menino, uma menina, Exatamente. e a gente fica com a ideia na cabeça, né? A gente sabe que Uhum. era uma vida, que nem eu falei da Laura, né? Do Anthony, era uma vida que viria, que de repente me daria netos e tal. Era uma vida, era alguém, mas eu não sei a fisionomia, não tem nada. Então, dor é dor, né? Exatamente. Eu senti a dor igual, a perda igual. Uhum. Tá aqui agora a Brenda que entrou aí para ouvir a gente também. A gente sentiu a perca da Ianca. Ela Uhum. também sentiu. Então, assim, ó, quem perdeu bebês, né? Foi uma coisa que eu te falei para ti também, né? Coloque nome nesses Sim, bebês. Ah, mas eu não sei o sexo, mas eu acho que é isso, eu acho que aquela mãe sempre sabe, a mãe sempre sente, sim, né? Coloque nome. sim. Eu tenho 4 bebês que eu perdi e a minha filha começou, mãe, a gente tem que dar nome. Mãe, a gente tem que dar nome. Eu disse, não. Tá, a gente vai ver o nome. Mãe, a gente tem que dar nome. Daí eu disse, bom, então vamos lá. O primeiro era um menino. Falei para ela, eu sabia disso e eu vi isso em constelação. Uhum. O primeiro é menino e eu sempre disse que o primeiro filho ia se chamar Arthur. Sim. Então, tá, é Arthur. Aí o meu marido, tá, e o segundo é o quê? Uma menina. Daí ele falou, é Marcela. Eu disse, como assim, Marcela? Eu disse, não sei. Eu não gosto desse nome, mas veio esse nome na minha mente, então é Marcela, deve querer Marcela. Aí depois, o terceiro e o quarto, que eram gêmeos, então era a Sofia e o Anthony. E eu tenho um colarzinho com todos eles pendurados, e com a Bárbara também, que, né, tá aí Uhum. com a gente há 13 anos, 14 anos. E ando com todos eles, sabe? Então é Sim. uma forma de incluir. E quando as pessoas me perguntam, Catiane, quantos filhos tu tem? Eu tenho 5. Uhum. Eu digo 4 natimortos, né? Que não, né, não seriam natimortos, mas são 4 que eu perdi, mais a Bárbara. Ninguém Uhum. pergunta mais nada. Ninguém pergunta nada. Assim, faz aquele silêncio, sabe? Ninguém fica te questionando, porque às vezes a gente não fala porque a gente não quer que a pessoa fique perguntando, né? Fique, né, questionando demais, e a gente acaba não falando. Mas não, as pessoas não Uhum. falam.
E no começo é difícil, no começo é estranho. Mas depois é tão fácil eu dizer, eu tenho 5. 5 Sim. filhos, eu sou mãe de 5 filhos. E tá É. tudo bem. A Andy é mãe de 6. Não, 4. É, 6, porque tem os outros 2 lá, né? É Exatamente, verdade. Sim. porque já houve a fecundação Sim. deles, já existe. Estão congeladinhos, mas já existe, Hum. né? Se vai nascer através da barriga da Andy, ou se vai nascer de doação da barriga de Uhum. outra mulher, a gente